tell me something. What do you know about Wakanda? It's a third world country. Textiles, shepherds, cool outfits, all a front. Explorers have searched for it. Called it El Dorado. They looked for it in South America. But it was in Africa the whole time. I'm the only one who's seen it. And made it out alive. I can see you. The world is changing. Soon there will only be the conquered and the conquerors. Step into the spotlight. You are a good man. Step into the spotlight. With a good heart. And it's hard for a good man to be a king. Em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 261. Eu sou Rafael Arinelli e o que acontece agora determinará o que acontecerá no resto do mundo. É isso. Eu sou o Cauê Petito e esse filme é o equivalente ao Capitão América socando Hitler na primeira aparição dele. Eita. Salve, rapaziada, eu sou Augusto Oliveira, eu sou do lado negro da força e eu sou um herói de rosto africano. É isso aí. Eu sou o Daniel Cury e I never freeze. Ou não, né? Só se só esse estiver por perto. Realmente, aí dependendo da situação congela mesmo. Congela e pega fogo, né? O Dani às vezes congela um pouquinho mais porque às vezes tem um déficit de atenção, né, Eu Dani? tenho. E hoje eu ainda tô com um negócio aqui na boca que eu fiz um negócio no dentista, então pode ser que eu fale um pouco menos, mas tudo bem. O meu é I always freeze, tá ligado? É isso aí. Muito bem, estamos aqui neste podcast 261 para bater um papo aí sobre o novo filme da Marvel, filme que veio cheio de expectativa ao redor dele, porque desde o seu início, desde quando ele foi anunciado, né, já tinha todo um viés de que seria o filme que traria toda a causa negra para cima dos filmes de herói e tal, que a gente ia, todo o elenco, né, que foi construído ali no seu entorno. E aí a gente finalmente agora chega para debater esse filme que é Pantera Negra, o novo filme aí da Marvel, e certamente o papo vai ser muito bom e com spoiler. Então se você tá aqui no Cinemação, você sabe que vai tomar spoiler na cara. Então deu pause, né, se você ainda não assistiu o filme, vai escutar outro podcast, fica aí ou fica por sua conta e risco, mas saiba que spoilers estão livres a partir do momento que a gente começar a falar sobre o filme. E para bater esse papo, a gente trouxe duas pessoas aqui. Uma já é da casa, né? O Cauê, nosso especialista em quadrinhos, né, Cauê? Leu muito Pantera Negra na infância? Cara, eu não li tanto Pantera Negra na infância e isso eu acho que é algo muito sintomático de ser um herói que não estava muito presente
no Super Aventuras Marvel, nos quadrinhos que eu lia. Eu lia mais quando ele fazia participações especiais em quadrinhos e tal, mas obviamente antes do filme eu dei uma lida em alguns dos melhores trabalhos dele. Olha aí. Então vamos ter coisa boa aí pra tirar do Cauê. E trouxemos aqui também o Augusto. O Augusto falou, sou lá do lado negro da força e tal. Isso não é uma expressão, é um site, né, Augusto? Somos um site, um podcast, estamos aí, né, rodando nas internets e tal. E é isso, valeu pelo convite. Cara, sensacional ter você aqui e sem dúvida o Augusto também vai trazer essa visão, né, do que foi realmente esse filme para a comunidade negra e tal, como essa representatividade é importante. A gente fez questão de trazer o Augusto aqui porque é muito importante ter essa palavra e certamente o papo hoje vai ser muito bom. Augusto, a galera, para acompanhar vocês lá no Lado Negro da Força, é através do site, é podcast, é vídeo, o que vocês produzem aí na internet? Produzimos podcast, tem também matérias no site, inclusive a nossa resenha do Fábio Cabral, vai fazer a resenha do Pantera Negra, já dá pra sair. Acho que até sair o podcast já deve ter saído já, dá pra linkar. E tem as nossas redes sociais também. Eu acho que às vezes rola mais atividade lá, porque o Cabral acabou de lançar livro, eu tô no processo criativo também. Legal. O Cândido também tá, Kelly é mãe, então ela é impossível de parar pra fazer alguma coisa. Então, a gente sempre tenta movimentar alguma coisa, assim. Você vê que tem alguma coisa andando do lado negro. Legal. Então, ladonegrodaforça.com.br, né, sem cedilha. E aí a galera pode ir lá acompanhar o trabalho aí do Augusto e de toda a equipe do Lado Negro da Força. Vamos então bater esse papo sobre Pantera Negra logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. São em podcasts como esse, né, quando a gente chega nele com um filme que a gente gostou, que traz um debate, que foge, né, além do filme, ele vai muito além do filme, tem várias outras camadas e tal, que a gente torce para que você que esteja aí ouvindo a gente, mande seu comentário aqui. Afinal de contas, esse é o combustível que a gente tem para continuar produzindo podcast. Então, se você tá aí e você viu o filme do Pantera Negra e você quer mandar seu comentário sobre o que você achou do filme, mande para o e-mail contato@cinemação.com ou acesse o nosso site, né, o cinemação.com, e lá você vai encontrar todas as nossas redes sociais e também vai poder deixar seu comentário no post deste podcast. Então você manda seu comentário, a gente vai ler ele aqui dentro do podcast do Cinemação. Além disso, você também pode acompanhar os nossos outros podcasts estes que sempre trazem alguma discussão nova em torno do audiovisual. Então nós temos o Indicação, nosso podcast semanal, onde a galera dá dica de filme, tem jogos. Eu participei, inclusive, lá de um jogo de stop que tá hilário, então vale a pena você ir ouvir. E também tem As Matildas, o nosso cantinho feminino aqui do Cinemação, onde as meninas arregaçam as mangas e vão trazer pra gente o lado feminino do audiovisual. Um papo muito legal, liderado aí pela Grécia e pela Ioli, que você precisa ouvir também, porque tá sensacional o programa delas. E se você quiser ser uma patroa, uma madrinha, um patrão ou um padrinho do Cinemação, lembre-se, vai lá no patreon.com/cinemação, que é o patreon.com/cinemação, no apoia.se/cinemação ou no padrim.com.br/cinemação. São 3 plataformas com diferentes valores, diferentes formas de pagamento, e você pode escolher a sua preferida para apadrinhar o Cinemação e contribuir mensalmente com o nosso projeto para que a gente possa trazer muito mais qualidade para você. E chegando aqui, onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários para o podcast do Cinemação ou para o site do cinemação.com, temos aqui o comentário da Kátia Barga, que já tinha feito um comentário lá no primeiro podcast, né? E ela veio e falou exatamente sobre os filmes e previsões para 2018 que a gente fez, o podcast 259. Ela falou o seguinte: caramba, eu passando para falar que senti muita falta do podcast nessas férias, aí tomei um susto
susto ouvindo vocês lendo meu comentário. Que legal! Uma pena que ano passado os filmes nacionais não foram bem. Acho que foi o ano que mais fui ver filmes nacionais. Vi filmes que adorei, como O Filme da Minha Vida, como Nossos Pais, Fala Sério Mãe, mas infelizmente perdi o filme Bingo. Esse ano estou esperando o filme do Han Solo, mas com o hype baixo, e já vi Pantera Negra e me surpreendi positivamente, muito bom. A Forma da Água também me agradou demais. Obrigado pelo podcast, adoro. Olha aí, então a pessoa, além de sair do armário e vir comentar aqui no podcast do Cinemação, ela ainda tem seu comentário lido 2 vezes seguidas. Parabéns, Kátia. Continue nos elogiando e você estará aqui. Sempre. E eu vou ler o comentário da Taline, que é a @TalineCC lá no Twitter. E ela comentou uma coisa super legal, assim. Ela falou assim: acabo de ouvir vocês, gostei muito do que vocês falaram sobre o destino de uma nação. Vou ficar acompanhando a Maratona Oscar 2018. Foi o primeiro podcast que eu ouvi de vocês, parabéns pela equipe. Se for o primeiro, então eu espero que você ouça mais. Tem muito podcast pra ouvir, Taline. E que você goste da nossa Maratona Oscar, né? Hoje a gente tá dando uma pausa. Porque, afinal de contas, Pantera Negra é Pantera Negra. Mas em breve a gente volta a falar de Oscar, bastante Oscar. My king. Stop it. Stop it. Who are you taking with you to Korea? Okoye. And Nakia as well. You sure it's a good idea to take your ex on a mission? Yes. We'll be fine. Don't freeze. I never freeze. Chegava aos cinemas no dia 15 de fevereiro de 2018 o filme Pantera Negra, o novo filme da Marvel, e que vem aí escalando um caminhão de dinheiro, né, pro estúdio, pra Disney, e a Marvel devem estar muito felizes aí com tudo que o filme tá fazendo em termos de bilheteria. O filme que foi feito aí com um orçamento de 200 milhões de dólares, ó, foi um filme mais barato que Liga da Justiça, que Vingadores e tal, e é um filme que é recheado de efeitos, né? Então é interessante da gente ver também onde que a pessoal resolve colocar, né, esses 200 milhões de dólares. E quando a gente fala de 200 milhões de dólares, a gente está incluindo aqui a parte do marketing, está incluindo a parte de produção, de cachê e tal. Então 200 milhões de dólares é o bolo redondo. Geralmente o marketing não entra. O marketing que Hollywood fala geralmente é que o orçamento e o dobro pra marketing, tá ligado? Mas eu não sei. E se foi isso, o filme já fez esse dinheiro todo. Exatamente. Em 2 semanas. Eu tô vendo aqui, ó, que com marketing realmente eles arredondam um pouquinho mais pra cima nesse valor. Então, fazendo uma correção, esses 200 milhões vamos considerar sem o custo de marketing, né? Mas esse filme, então, que teve aí esses 200 milhões pro caixa da Disney e da Marvel, já arrecadou aí, pelo menos até o momento, estima-se que chegou aí a 404 milhões de dólares agora nos seus primeiros 4 dias de exibição, que é um recorde, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, nesse período o filme fez 235 milhões de dólares, ou seja, ele tá levando muita gente pro cinema. Esse filme do Ryan Coogler, né, o diretor, ele vem aí para ser a maior renda nos primeiros dias em cartaz. Ele tá ultrapassando o Jurassic World, que teve 234 milhões, e passou também o Star Wars, que teve 241 milhões de dólares. Detalhe que o Jurassic World, ele bateu o recorde do primeiro Vingadores em arrecadação de bilheteria. Então, exatamente. Se o filme tiver pernas, se o Pantera Negra tiver pernas, eu não acho um número impossível, não. Até mesmo porque é um filme que tem um puta valor de reassistir. Eu mesmo, essa semana, eu já vou assistir ele novamente. Então. E só mais um detalhe, né, que nos primeiros 4 dias de estreia, o filme já fez todo o dinheiro que Liga da Justiça fez em todo o tempo que ele tá no cinema até agora. Olha aí. Sim. Que comprova cada vez mais por números, por todas as espécies, que esse filme foi realmente uma bosta. Não é mesmo?
Calma lá, mentira. Vamos continuar. Enfim, o filme sobre Pantera Negra não é... O podcast não é sobre Liga da Justiça. Vamos aqui. Isso aí. Bom, o filme que no domingo, né, no dia 18, ele arrecadou 60,1 milhões de dólares nos Estados Unidos e ele foi considerado a segunda maior bilheteria nesse dia da semana, num domingo, né? O primeiro lugar ainda tá com Star Wars O Despertar da Força, que tinha feito 60,6 milhões de dólares. Ou seja, é um filme que tá batendo recorde atrás de recorde. Como o Cauê falou, com certeza é um filme que ele ainda tem muito fôlego e ele tem a intenção e já estima-se, né, que ele vai conseguir bater vários outros recordes. Então, assim, é um filme que chegou, está sendo muito elogiado pela crítica e isso também impulsiona ainda mais a visita do público aos cinemas para assistir esse filme. Então, Dani, vamos falar um pouco sobre qual é a ficha técnica do filme. Afinal de contas, a gente está falando de um elenco, vamos dizer, né, 99% negro, com um diretor negro, que é um diretor excelente também, o Ryan Coogler, que já tinha feito Eu sou hipster dois... do Ryan Coogler desde antes, meu filho. Pois você não é. tá entendendo. Desde o Pretty Station. É. O Ryan Coogler é tipo o terceiro filme dele com orçamento de mais de 1 milhão, assim. E um fun fact é que ele é o primeiro diretor negro a receber um orçamento de mais de 100 milhões de dólares. É muito louco, né? E ao mesmo tempo é muito triste. Eu tava até tweetando sobre essa fita, né? Como ainda em 2018 tem muitas coisas maravilhosas que acontecem, que ainda é o primeiro negro a ser indicado a mais de 3 Oscars do seu primeiro filme, com o Jordan Peele e o Get Out e tal. E a questão de ter poucas oportunidades mesmo, assim. Quando a gente tem uma oportunidade, a gente tem que arrebentar, né? E Black Panther é a síntese disso, assim, de, tipo, arrebentar e abrir portas, assim. Cara, e ele é um fenômeno porque ele é um cara jovem, ele tem, tipo, 32 anos. É, por aí. E ele fez aí 3 filmes, entregaram pra ele um filme, um blockbuster Marvel Disney, com dinheiro, entre aspas, infinito, né? E aí o cara, tipo, conseguiu, ele já tinha, né? O Fruitvale Station é um filme que exige muito dos atores, porque é uma história crua, que precisa ter todo o desenvolvimento dramático e tal. Depois ele faz Creed, que é um filme que já tem um pezinho ali, né, no blockbuster, mas que precisava recontar uma história, e agora ele vem com uma patada, tipo, do zero ali, pronto pra contar uma história de super-herói. Tipo, ele brincou em vários níveis de filme que a gente consegue ver que realmente ele tem costas pra aguentar e ele o sabe tranco o que ele disso, tá fazendo, né? Sabe, ele sabe muito louco. tocar bem uma história. Sim, né? e ao mesmo tempo que ele sabe o que ele tá fazendo e que ele tem um domínio da linguagem foda, tipo, ele é um cineasta de autoria, você percebe que ele também é um fã, ele também é um fanboy, por assim dizer. Tanto que o Creed, ele que tirou esse filme do chão, ele que apresentou a ideia pro Stallone, ele que, porra, fez tudo acontecer. Então, cara, isso é muito foda. O trampo dele em Creed só mostra que ele sabe lidar com expectativa, né? Porque você sair do Rock 6, que é o segundo melhor filme da franquia Rock, na minha opinião, né? Só perde pro primeiro filme, né? É difícil, né? Você sair, se você for pensar, o pessoal tava meio desacreditado. Rock 5, aquela bosta, vamos brigar, eu só brigo no ringue, meu ringue é na rua. Você sair disso e você vem pro filme maravilhoso que é o Rock 6, que é o Rock Balboa, né, na verdade, e você pegar esse negócio, né, numa época onde você fala, vai ter um remake de Pantera Cor-de-Rosa, as pessoas já estão no Twitter tacando fogo, falando que você destruiu a infância delas. Parece que você pegou um DeLorean, voltou no tempo e cagou na cama da pessoa. Você lidar com toda essa responsabilidade, depois da Ava DuVernay ter saído do Black Panther, pra ela dirigir, o filme ser atrasado, né, ser empurrado pra trás pelo Homem-Aranha, e você conseguir entregar nessas condições, né, mostra que ele tem o sangue friozaço, mano. 3 filmes, 3 sucessos, assim, tipo, gigantescos. E uma franquia de bandeja pra Warner, que já tá fazendo até a continuação do Creed. Então, cara, ele tá com muita moral nos estúdios e tudo mais. Não, e 3 filmes bons, consistentes e com o Michael B. Jordan, que é o... Que é o muso dele, né? é o Michael muso dele. Mas tá certo, tem mais é que fazer com quem se dá bem, né? Assim, e 3 filmes diferentes, mas o mais incrível disso, né? Eles não seguem
uma receita, não seguem nada assim, né? Tanto que ele já vai sair um filme novo dele, né, em 2019, parece, que é o Wrong Answers, que é a história de um professor de matemática e tal, e a primeira pessoa confirmada pro filme, quem que é? O Michael B. Jordan. Mas tem mais pessoas. Mas tem mais pessoas que ele trabalha sempre, ó. Vamos lá. Eu vou citar aqui um pouquinho os principais nomes do filme Pantera Negra. Como roteirista, a gente tem o próprio Ryan Coogler e o Joe Robert Cole, que é famoso por ter feito a série, né, ou seja, o roteirista do American Crime Story, O Povo contra O.J. Simpson, né, que foi uma série premiada e tudo mais. A trilha sonora do Pantera Negra é do Ludwig Göransson, que é um cara que trabalhou já também com o Ryan Coogler no Fruitvale e no Creed, né, fazendo a trilha deles, e também fez a trilha do Corra. A fotografia é da Rachel Morrison, que já entrou pra história como a única, até infelizmente, mas a única mulher indicada ao Oscar de fotografia pelo Mudbound, né, e ela também fez a fotografia do Fruitvale Station. A gente tem a montagem da Debbie Berman, que é uma montadora aí que ela fez do Homem-Aranha de Volta ao Lar, então foi a montadora da Marvel, vamos dizer assim, e do Michael Shawver, que também fez a montagem do Creed e do Fruitvale. Então você vê que o Ryan Coogler tá mantendo aí a galera dele. O design de produção é da Hannah Bichler, que é uma baita designer de produção. Ela fez o design de produção do Creed, do Moonlight e do curta da Beyoncé, o Lemonade, né, que também é super famoso. Então, assim, a Hannah Bichler, assim, é uma pessoa que pra gente deixar aqui o nome dela, anotar no caderninho e tal. E no elenco, a gente tem Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Letitia Wright, Angela Bassett, Michael B. Jordan, Daniel Kaluuya e Sterling K. Brown. E são todos um melhor que o outro, assim, como atores e tal. Enfim, só pra citar os principais aqui. Fora o Forrest Whitaker aí, que não pode... Verdade, dele. Forrest Whitaker. Não pus Forrest Whitaker, tem que pôr aqui. Ele é foda, mas ele faz o mesmo papel que ele fez nos últimos 6 filmes dele, mas ainda assim ele é um puta ator. Agora veja que coisa engraçada, né? A gente pega a ficha técnica do Dani e a gente percebe que a gente tem algumas coisas bem curiosas aqui. O Ryan Coogler, além de fazer um filme blockbuster, com esse budget gigante aí da Marvel, da Disney e tal, como a gente já comentou, por ser um cara talentoso que tem mostrado que tem consistência, né, quando ele conta uma história e tal, a gente ainda percebe uma equipe técnica muito diversificada. A gente tem mulher negra, tem homem, tem branco, tem negro, tem de tudo ali no meio. E isso só mostra ainda mais o quanto é importante essa inclusão, Sim. né? O fato de você dar espaço para um diretor jovem, um diretor negro, um diretor que vem construindo uma carreira que não pelos moldes comuns, né, de qualquer outro diretor que a gente vê aí em Hollywood, a gente começa a ver que existe espaço para essa dita minoria que a gente percebe que não é tão minoria assim, que a gente percebe que elas falam sim, é com a maioria, né? Que é o negócio assim, a conexão e você percebe, pessoal é muito grande. E você percebe no design de produção e no figurino também, que eu não citei aqui, mas também tem a figurinista, essa conexão, né, assim, sei lá, a impressão que dá é que, assim, um branco não conseguiria fazer o que eles fizeram nesse filme, né? Que é fundamental pra esse filme, né? Sim, porque todo o trabalho de design de produção e produção artística e tal foi feito por mulheres pretas e teve toda uma pesquisa pautada em povos da África, no período do Egito Quemético e tudo mais, e aí você consegue ver essa riqueza. Eu não sei se a gente pode já falar um pouquinho sobre isso, né, sobre a direção de arte e tal, mas se você for ver, tem uma questão que muitas pessoas elas ainda não entendem, né, que existe uma pluralidade preta. Nem todo preto é igual, e por mais que a África é gigante, a África é um continente, a África não é um país, então você tem diversos povos, e dentro desses povos que foram separados em países, dado a colonização, Primeira e Segunda grandes guerras na Europa, foi dividido em bloquinhos de terra. Esses bloquinhos de terra, eles não respeitam as nações e as etnias que você tem dentro dos povos africanos. Quando você vê o Wakanda, você consegue ver essa riqueza, até porque você tem a guarda da fronteira, você tem o povo da montanha, você tem as Dora Milaje, que são um agregado de todos esses povos.
E aí você consegue ver essa pluralidade no design de arte. Por isso que eu falei que antes da gente começar a gravar que eu não queria ter visto em 3D. Porque o 3D ele te rouba de você olhar o frame inteiro pra você prestar atenção no 3D. Aí você fala, olha que legal esse lance com a profundidade. Mas se você for ver o T'Challa e Anak andando por Wakanda, você consegue ver os negão hipster, você consegue ver umas pessoas mais descoladas, você consegue ver os mais velhos usando roupas mais tradicionais, e tudo isso de formas diferentes, cada um com seu povo, cada povo tem a sua paleta de cores, a família real tem uma paleta de cores e tudo mais. E isso só se dá devido a gente se ver, mano. Tem várias campanhas aí zoadas, teve uma campanha aí de um sabonete coreano que a mina jogava um cara preto na máquina e saiu um cara coreano, mano. Nunca se tivesse uma pessoa preta no marketing disso e ia sair uma parada dessa. Jamais, é absurdo. jamais. Tipo assim, os negros, eles são minoria, sim, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, os pretos são maioria, qualquer senso. Nas Américas também tem vários países que são de maioria preta. Tem preto em todo lugar do mundo. Então, até arrogância, né? Porque a gente somos minoria no cinema por falta de oportunidade mesmo. Total. Assim como foi o discurso da Viola Davis, mano. A gente só precisa de oportunidade. Não falta espaço, não falta gente talentosa nem capacitada. Falta oportunidade mesmo. E eu acho que isso é o mais importante que você tá falando, Augusto, porque é justamente essa pluralidade estampada na tela para colocar para quem tá ali assistindo que existe muito mais do que simplesmente a cor da pele, entendeu? Que isso ultrapassa essas barreiras. Então é muito legal da gente ver como o filme ele foi bem construído, ele foi bem montado nesse sentido de falar assim, ó, a partir de uma raça você tem essa pluralidade, tem gente de tudo que é tipo de jeito, de cor, de vestimenta, de crença e tal. Então isso é muito importante mesmo. E isso, eu volto a afirmar, isso não iria sair se fosse qualquer outro diretor, se fosse qualquer outro pessoalzinho ali da patota de Hollywood que tá sempre fazendo os mesmos filmes, entendeu? Por isso que eu bato tanto quando eu vejo, tipo, Liga da Justiça, quando eu vejo Vingadores e tal. Por quê? Porque quando a gente fala de um filme que recebe um orçamento de 200 milhões, 300 milhões de dólares e você consegue olhar pra tela e simplesmente falar que o filme, é legal, ele é divertido, ele entretém e tal, ele não condiz nem com o orçamento que ele tá recebendo e muito menos com as pessoas que ele tá falando. Tipo, é um filme totalmente nichado que acaba, sabe, ficando simplesmente naquele papinho de sempre, que a gente sempre tem que ficar discutindo, sempre tem que ficar combatendo e tal, porque ele fica reforçando uma mentalidade que a gente continua tendo geração após geração, entendeu? Não, então, em relação ao lance do filme de super-herói como gênero e essas merdas todas, mano, eu acho que não tem problema esses filmes, sei lá, Liga da Justiça em menor grau, mas as produções da Marvel, elas se propõem a ser apenas essa diversão escapista e beleza, elas são obras competentes em relação a isso, sabe? Mas esse filme claramente ele se propõe a algo mais e ele, logicamente, ele se torna mais relevante que aqueles outros filmes por várias razões, por consequência, e isso não tira o mérito de nenhum filme. Obviamente esse filme, pra mim, ele tem um mérito maior, complexidade dele, pela relevância dele, não só como cinema, mas, assim, tipo, pra mim não tira o mérito das outras obras que só se propõem a ser uma diversão escapista, sabe? Sim, lógico que não é um demérito, mas eu vejo que, assim, por mais que vocês falam, tipo, super-herói é um gênero, e dentro disso você tem subgêneros. Eu vejo o Soldado Invernal, né, que o arco também é maravilhoso nos quadrinhos e tal, acho muito interessante, como um filme de espionagem mesmo, assim, bem próximo do primeiro Missão Impossível, que é inclusive o meu filme favorito, assim, dessas espionagens. Só que, ao mesmo tempo, o que eu vejo com o lançamento do Pantera Negra é que não dá mais pra aceitar o filme ser só o filme. Ele subiu o nível de todos os outros filmes, assim. A DC vai ter que rebolar, a Fox vai ter que rebolar, a própria Marvel vai ter que rebolar, porque o que eu vi foi muita gente saindo mega empolgada da sessão que eu fui, cagando pra Guerra Infinita, tá ligado? Se não entregar alguma coisa que bagunce, balance o universo mesmo, assim. Até falando disso, né? O próprio arco do Pantera, assim, não tem nenhuma novidade. Quem já leu um quadrinho na vida, quem pegou a fase do Hoodlum do Pantera, leu quem é o Pantera Negra, inclusive tem aí encadernado, vendendo e tudo mais, né? Uma fase muito interessante, mas que as origens do personagem sejam pela mão do Stan Lee, do Jack Kirby, que criaram metade dos filmes dos personagens que o pessoal adora. O personagem só floresceu mesmo na mão do Hoodlum e agora foram estabelecidos conceitos, como a
própria Shuri ser irmã dele, como a Wakanda ser a nação mais desenvolvida, tanto tecnologicamente quanto espiritualmente, e nas religiões, tanto nas religiões quanto na cultura africana, você não consegue distanciar as duas coisas, né? O tecnológico do espiritual e da natureza, sua relação com a natureza, né? Porque não tem como a gente progredir como ser humano se a gente não tá espiritualmente bem, linkado com as coisas, conectado entre nós, se sentindo bem, que é o próprio conceito de Ubuntu, né? Que eu sou o que eu sou pelo que a gente é, pelo que nós somos. Então eu só tô bem se você estiver bem também. E desenvolver esses conceitos, né? Não o arco do personagem em si, né? Sobre o que o filme é. Depois, inclusive, queria até perguntar, né? Porque eu não tive ainda a oportunidade de conversar com pessoas não negras sobre o filme do Pantera. E aí eu queria ver, fazendo uma trick question pra vocês, né? Uma pergunta que tem uma pegadinha pra ver se vocês entenderam o filme. O que o Augusto tava falando em relação ao gênero... Ao filme de herói agora só funcionar inserido em algum subgênero ou outro gênero do cinema. Tipo, acho que a gente até inclusive falou nisso em outro podcast de... Era muito fácil você fazer um filme do Pantera Negra e usar um Blaxploitation. Você aliar isso ao Blaxploitation, que é o que o Quentin Tarantino queria fazer num possível filme do Luke Cage que ele dirigisse. E é muito foda que eles não tenham feito isso, sabe? E quando eu falei, por exemplo, no começo que esse filme é o equivalente ao Capitão América socando Hitler, era justamente por causa disso. E o que vai nesse lance que a gente tava falando sobre o filme de super-heróis sem apenas escapismo, sobre o Pantera Negra ter levantado o patamar do que o filme de herói deve ser, ou até mesmo sobre ele ser o equivalente ao que o Cavaleiro das Trevas foi em 2008, sobre o filme de herói poder ser mais do que isso, sabe? E eu acho que pode até haver espaço pra todo tipo de filme de super-herói, mas com certeza tem que mais espaço pro tipo de filme que Pantera Negra é. O lance do super-herói, assim como aquela imagem que o Capitão América representava, socando Hitler, essas merdas todas, era realmente significar algo, ele tinha que importar algo, ele tinha que ser um parâmetro de morais e do certo ou do errado, um ideal para o moleque que lê isso se sentir representado ou se sentir incentivado a seguir os bons costumes e essas merdas todas. E eu acho que o Pantera Negra, como filme, ele faz isso, sabe? E ele realmente importa alguma coisa, ele faz a diferença, sabe? Assim, o que o Augusto falou, pra mim, tá perfeito na questão de não ser um demérito e sim ele elevar a barra de exigência, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração todas as vezes que a gente vai ver um filme que tem um orçamento estratosférico desse jeito. Então, eu até falo muito pras pessoas assim, se eu vou ver um filme de 5 milhões de dólares, eu tenho a exigência pra ele de um filme de 5 milhões de dólares, e ponto. Tipo, se o filme for além daquilo, se ele me surpreende pela história, pela narrativa, pelos efeitos e tal, ele surpreende, ele ultrapassa os limites dele financeiro. Agora, quando você pega um filme de 200, 300 milhões e não sei o que o cara pode fazer o que quiser ali, a gente tem que ter uma exigência disso também. E aí eu não acho que os filmes de herói hoje em dia eles têm que simplesmente entregar a diversão pela diversão, e aí a gente tirar um pouco o pé do acelerador na crítica quando a gente olha para um filme e simplesmente fala, esse filme é ok, porque ele tá entregando mais do mesmo, entendeu? A gente não pode esperar muito porque esse filme só fez isso, ele é um filme desse gênero que entrega esse tipo de coisa. Eu não acho que esse seja mais um argumento válido para quando a gente tá discutindo uma obra de 200 milhões de dólares, 300 milhões de dólares. Queen Mother, Princess, my comfort for your loss. Thank you, Nakia. It is so good to have you back with us. Take her to the river province to prepare her for the ceremony. Yes, General. Did he freeze? Like an antelope in headlights. Are you finished? Agora, a gente começou até a falar um pouco aqui sobre a origem, né, do Pantera e não sei o quê, mas antes da gente falar mesmo sobre isso, eu queria que o Cauê trouxesse pra gente uma sinopse, Cauê, sobre o que fala esse filme do Pantera Negra, da Marvel, da Disney aí, que tá arrebentando corações aí. Ele tem uma narrativa que ela é bem fora do comum, assim, no sentido que isso talvez seja um dos pequenos problemas, mas que a gente ignora porque o filme é muito mais do que isso, e a história é tão boa que você acaba relevando esses problemas que
eu vou citar. Ele basicamente tem várias subtramas e personagens. A primeira delas é, depois dos eventos de Guerra Civil, aliás, você não precisa de Guerra Civil para poder apreciar esse filme, o rei T'Chaka, que é o rei de Wakanda, país do continente africano, ele morreu nos eventos de Guerra Civil, e o T'Challa, que é o filho mais velho dele, ele vai se tornar rei e a gente acompanha o rito de passagem dele. Uma história de origem clássica do rei. Tem também a trama de filme de perseguição, que é o T'Challa, no meio disso tudo, após essa passagem dele de príncipe para rei, ele tá no encalço do Ulysses Klaue, que é vivido inclusive pelo Andy Serkis. A gente tem a primeira parte do filme, que é esse rito de passagem, tem o miolo do filme, que é meio que a perseguição do T'Challa e do Ulysses Klaue, ele que é um contrabandista ilegal de armas, ele é um mercador, e a gente tem o componente do filme que envolve o Michael B. Jordan, que é o Eric Killmonger, e meio que o filme de vingança dele, toda a trama de vingança dele, não só pessoal, mas cultural, de certo nível, ao T'Challa e a coisas que aconteceram no passado deles, dessa família. Então, é isso, é um filme de... Eu não vou querer mandar o caminho a vez aqui, porque de certa forma não é, mas sabe, é filme de rito de passagem, é um filme mais super-herói, tem esse lance do filme meio que de monarquia, tem toda a relação de irmãos, então também é um filme meio que de irmãos, e tem várias dessas subtramas e personagens muito complexos que se entrelaçam nesse filme. Muita gente tá reclamando dessa trama, quer dizer, da narrativa em si, por ter uns problemas de ritmo, mas devido à complexidade dos personagens e dos acontecimentos que acontecem, sei lá, você tirar uma coisa ou outra, assim, me parece ia fazer realmente um desserviço pro filme. Inclusive, já vou levantar a pergunta aqui, surpresa, com pegadinha. Opa. Sobre o que vocês acham que é o filme. Pra mim, o filme é sobre a volta do olhar pra África na sua origem. Nas suas origens, entendeu? Porque ao mesmo tempo em que o Wakanda é evoluído, não sei o que, ela tava fechada, e no final, como o país se abre, eu acho que ele é um pouco isso, assim, ele é um retorno à África que deveria ser e que não foi por culpa dos colonizadores brancos, obviamente. Eu tenho pra mim que ele é quase que uma odisseia da humanidade, como a gente conhece ela hoje, justamente pensando nessa origem africana, entendeu? Porque ele envolve toda essa parte política e social de um país fechado e o contato desse país com outros países, na troca, né, de informação e tal, muito mais do que simplesmente a questão racial, entendeu? Eu acho que ele ultrapassa um pouco essa barreira, ele vem falar justamente da origem humanitária, assim, da onde que a gente veio, como que a gente se conecta com o outro. Eu acho que o drama do vilão é tipo, se for ver bem, ele é mais complexo do que o do herói, né? Do que o do T'Challa. Não sei se eu tô... Assim, não, com certeza. E como eu falei sobre irmãos, eu acho que é sobre isso, é sobre irmandade, é sobre empatia, cara. E prova disso é a porra do Killmonger, que você acaba sentindo mais empatia por ele do que pelo T'Challa, e o T'Challa rola o meia-culpa do lance de tipo, estamos tendo essa atitude perante ao mundo por causa da política, da forma como nossos pais, nossos ancestrais veem o mundo, eles fizeram merda e, tipo, fizeram merda, eu digo, no lance de matar o próprio irmão, mas, enfim, isso é algo que a gente pode falar depois, mas é sobre ver que muita coisa tá quebrada, muita coisa tem que ser consertada, e isso vai dos dois lados, tá ligado? O próprio T'Challa, ele fala que ele não pode responder pelas ações do pai dele, e que ele vai ser rei agora, entendeu? E tipo, esse é o crescimento. Tem o lance do Malcolm X e Martin Luther King, pô, isso daqui é escarrado que é isso, tá ligado? E claramente pra mim, pelo menos o Killmonger seria o Malcolm X, mas pra mim esse é o lance da empatia, sabe? Do lance dos irmãos. Ele mesmo fala pro T'Challa, sabe? E os seus irmãos que estão morrendo ao redor do mundo, você não responde por eles, não é mesmo? E o T'Challa fala, não, eu respondo por Wakanda, quando claramente a gente fala, cara, eu tô meio que do lado do vilão aqui, sabe? O que você achou da nossa resposta? Vou parafrasear não, vou usar aqui a Coelhinhos Voadores na voz do Luke Skywalker e falar, é incrível, tudo que vocês disseram está completamente errado. A leitura que se dá, né? Porque isso também é importante, né? Como uma pessoa preta tem essa acessibilidade pra fazer o filme e ter o subtexto, assim. Eu gosto de pensar que cinema... eu gosto muito de rap, né? Rap, ele é uma criptografia. Às vezes você só ouve o que... Se você só ouvir as palavras, se você não pegar o contexto ou não entender certa gíria de cada lugar, de cada espaço, você não vai entender, você vai ficar... E aquele segredo, ele circula entre as pessoas que participam daquela cena ou que tem um conhecimento dentro daquele bairro. É uma coisa dos
você pegar, você morar na Bahia e falar, e aí, velho, comeu água, foi? Aí, tipo, as pessoas não vão saber o que é. Da mesma forma que você fala, mano, e aí, truta, tá chapando? Aí você fala em São Paulo. E a questão do filme, ela é infinitamente mais profunda do que isso. Não que a leitura de vocês, de alguma forma, esteja errada, né? Porque a arte é subjetiva, tá aí pra interpretação. Mas o que o bagulho grita mesmo, assim, pra qualquer pessoa preta que vê o filme, e eu acho que dos meus diálogos que eu tive, tanto com o pessoal do Cartel do Nilo, quanto o próprio pessoal do Lado Negro, outras pessoas que já viram o filme, é que o filme ele fala sobre os filhos da diáspora. Porque o que acontece, né? Se você for pegar o irmão do T'Chaka, ele foi numa missão de War Dog, né? De espião nos Estados Unidos. O irmão do T'Chaka, ele viu tanta gente preta sofrendo, de gente que nem ele, com droga, que os caras colocaram, mano, nos anos 80, o Nixon, o Reagan, mano, jogaram droga pra caramba nas comunidades pretas, mano, com Jim Crow, as leis segregacionistas, o período escravagista, até que tem aquela montagem maravilhosa no começo do filme, explicando a origem de Wakanda e como a importância, né, de Wakanda ter se protegido e tal, inclusive muito baseado na Etiópia, que foi um dos poucos países que conseguiu resistir a diversas investidas de colonizadores europeus. Sim. E Wakanda e Pantera Negra, acho que tanto o Stan Lee quanto o Jack Kirby beberam muito disso, né? E extrapola também o imaginário de que como seria, né? Como se desenvolveria uma nação sem todo esse ódio e esse genocídio que a Europa trouxe pro continente africano, né? Mas voltando ao que é o filme, né? O filme ele fala sobre os filhos da diáspora. O Eric Killmonger, ele é um filho da diáspora. E como a gente se sente de certa forma, né, como preto, filho da diáspora, abandonado pelo continente, né? Por mais que o Brasil seja o país culturalmente mais próximo da África, e isso é bem louco, a gente não tem contato diretão mesmo, assim. A gente só tem essa memória ancestral, né, mano? Se você for pegar um vídeo de uns moleques dançando funk, ou se você for pegar um vídeo de uns moleques fazendo uma dancinha do trap, e você for pegar um vídeo de uma dança tradicional do continente, você vai ver que nós estamos dançando praticamente a mesma coisa, mano, e a gente nunca se viu, nem nunca trocou ideia. Só que esse distanciamento, né? E aí quando o Eric Killmonger, que passou por todo esse período, todo esse sofrimento, experimentou à primeira vista, assim, ó, diretamente, mano, toda a maldade que o homem branco e que o sistema que foi criado vai impedir que o negro transcendesse, se superasse, inclusive até sobrevivesse, mano, é capaz de fazer, mano, ele gera esse ódio. Tem uma fala dele que você fala, mano, vocês estão aqui, vocês estão suaves. Eu tive que matar irmãos no Afeganistão, tá ligado? Tipo, você sabe como é que isso é pra mim? Não é nem isso, não é nem essa questão. É tipo, mano, vocês estão aqui suave e tem gente morrendo, truta. Gente igual vocês morrendo. E o Wakanda fala, mano, a gente tem fronteira, eles têm os nossos próprios problemas e tudo mais. Então, o filme, ele vai além dessas duas ideologias, né? Na real, o conceito que o filme vende, né? E eu não sei também, né? Como que é a visão, né? Cada um o filme deixa subjetivo isso, né? Quem que o Wakanda vai ajudar? Se vai ajudar o mundo inteiro? Se vai ajudar as pessoas pretas? Não sei. Cada um escolhe acreditar no que eu já tenho meio escolhido aqui no meu coração. Mas ele fala disso, né? Na real. Dentro desse diálogo, né? Que é da diáspora, é tipo, a gente tá se fudendo aqui nessa terra que não é nossa, falando um idioma que não é nosso, rezando pra um Deus que a gente nem conhece, que foi obrigado, que tacava um fogo na gente, dava chicotada, que pra aprender a falar, os caras jogavam a Bíblia na mão dos pretos, aqui nas Américas, demonizando várias coisas que pra gente é sagrada, certo? Fazendo a gente se odiar, não gostar do cabelo, não gostar da própria pele. Tem gente que tem trauma com isso até hoje, todo mundo tem trauma com isso na real, todo preto tem problema com autoestima porque não se vê nos lugares, não se sente representado, porque a gente é sempre o feio, o sujo, o violento, o ladrão, o asqueroso. E quando não é isso, é sempre hipersexualizado, é sempre viril pra caramba, é sempre a mina que aguenta transar bastante, é sempre o pauzão, bundão e tudo mais. E quando a gente vê o Wakanda, a gente vê isso, né, mano? A gente vê um imaginário preto, que é uma das partes mais loucas, né? Dentro dessa pluralidade preta também, que você vê vários tipos, várias tonalidades de pele, mano. Tem gente desde o mais light skin, desde preto de cabelo liso, existe gente preta com cabelo liso, cabelo loiro, cabelo vermelho, até os pretos mais retinto, mano, que é o Daniel Kaluuya, o Chadwick Boseman. Você vê o matriarcado, né, mano, no papel da Angela Bassett como rainha-mãe, e você vê as mulheres sendo livres, tá ligado? Agindo, tendo agência, resolvendo problema,
e tal. Então eu acho que o filme ele é muito mais rico do que essa coisa de tipo, tá, beleza, um cara quer destruir tudo. Na verdade, o Killmonger, ele tá louco, mano. Ele tá louco de ódio. Ele quer se vingar do mundo, mano. Ele não quer matar todos os brancos, ele quer quebrar tudo, mano. Ele não quer, tipo... E você vê isso, né? O momento que eles são, quando ele mata a namorada dele, né, mano? Não sei se a gente podia falar spoiler já. Mas quando ele mata a namorada dele, que é uma mulher preta que nem ele, mano. E quando ele mata a Dora Milaje, mano, que é uma mulher preta que nem ele, tá ligado? Sim. Então, ele não tá querendo, tipo... Ah, não, você tem uma lança capaz de parar um tanque de guerra. Mano, não é isso que ele quer. Ah, então vamos mudar isso aqui pro pessoal oprimido. Ele já apanhou tanto na cabeça dele do colonizador, mano, que ele tá tendo as ideias igual. Esse é o tema do filme, mano. É a relação das pessoas que são filhas da diáspora com as pessoas que tá no continente. E esse abandono que nós sente de estar aqui, mano, e não ter contato nenhum com lá, mano. Isso pra mim é muito louco, tá ligado? Eu não sei se vocês viram, lógico que vocês viram o filme de outra forma, mas pra mim a leitura é essa, mano. O que você falou, assim, pra mim foi um mind-blowing total, assim, isso que você falou. Porque, assim, eu no meu modo de ver o filme, ele tinha muito disso que a gente tá falando aqui, esse resgate às origens humanas, né? Mais do que simplesmente falar da África e tal, mesmo das questões raciais, esse resgate de onde a gente veio. Agora, a partir do momento que é óbvio, né? Você vai mergulhando no filme, vai vendo essas diferenças, a construção de Wakanda, como é um país super desenvolvido, politicamente equilibrado, que sente ali, né, dentro de todas as suas castas e religiões e tal, como ele consegue navegar bem, né, dentro da politicamente, economicamente e tal. Então você começa a ver que aquela região tão próspera, tão evoluída, ela não quer se conectar com o mundo exterior, já é uma mensagem muito impactante, independente do povo que tá lá. Aí quando você mergulha nessa questão dos filhos da diáspora e tal, e que traz toda essa parte da colonização e tal que você trouxe, pra mim foi um mind-blowing total isso que você trouxe. Foi assim, elevou o filme a uma categoria que eu não tava nem chegando perto disso. E exige uma compreensão histórica que pouca gente tem, né? Eu acho que... Porque tudo isso que você tá falando, Augusto, é de muitos séculos, né? Assim, é o que a sociedade que a gente vive vem trazendo de séculos e séculos. E eu acho que tem gente que não entende isso, assim, quem não é negro e tal, não percebe o quanto isso é uma herança histórica tão pesada que precisa de ser discutida e debatida, né? E ser mostrada e tal, porque é muito isso, cara. Vou dar um exemplo idiota, assim, muito idiota, mas eu acho que faz muito sentido. Outro dia eu tava conversando alguma coisa sobre a história do meu bisavô e falando de quando ele nasceu na Síria e veio pro Brasil e tal. Eu tenho uma história, sabe? Assim, eu consigo olhar lá e pensar na trajetória. E a trajetória dos negros, de uma forma geral, ela foi sendo apagada e minada e impedida em tantas maneiras que o sofrimento vem muito maior e as pessoas precisam desse resgate mesmo, né? Dessa coisa de olhar pra lá e falar, peraí, o que me conecta, né? Essa busca pela conexão que eu acho que é muito louco, assim, de pensar, né? Assim, no poder que tem, que um filme como esse tem de trazer isso, né? Diferente de outras etnias que talvez que tem essa história mais contada ou que tem isso mais claro. Não, né? Faz total sentido, porque essa questão de você falar do seu bisavô, mano, eu não sei nem quem é, de onde vem, as paradas. Eu sei que, tipo, mano, uma parte da minha família é de Minas Gerais, que veio da Bahia, outra parte é da Bahia, que veio pra São Paulo, mas a gente não tem essa memória, a gente não tem registro de nada. Quando a gente começa a estudar a história dos pretos, sempre começa pela escravidão, e a história dos pretos não começa na escravidão, mano. A história dos pretos começa rei, rainha, até a história da criação das coisas, né, da origem de várias coisas, né, que muita gente tem a Grécia como o berço da civilização ocidental, o lugar de grandes pensadores. Mano, todos esses caras foram estudar no Egito antes, Sócrates, esses grandes filósofos e tal, e o eletromagnetismo já existia no continente africano, mano, tipo, milhares de anos antes de Thomas Edison. Sim. A universidade, a medicina, e isso é muito rico, né, mano? Os próprios sistemas de governo, o sistema de encanamento, essas paradas de tirar água do rio e levar pro castelo, mano, essas paradas começaram tudo no Egito e em regiões próximas ali. Quando vai ensinar Egito, ensina que fica no Oriente Médio, quando na verdade o Egito fica na África, e quando vai mostrar o Egito, sempre mostra
o farol branco, porque os caras já detonaram o nariz e a boca das esfinges e tudo, das estátuas que tem lá, mano, pra não mostrar. É um apagamento muito grande. E aí você chega aqui no Brasil, você tem um período da escravidão, período pós-abolição, os caras mandam queimar todos os documentos relacionados à escravidão, mano, pra fingir que o bagulho não existiu, tá ligado? E aí a gente vive um Brasil que todo mundo acha que é pós-racial, que tá tudo suave, mas, mano, ano passado na Bahia, os caras metralharam um carro cheio de criança, mano. Cheio de criança preta, isso, voltando num baile, 111 tiros. Foi acidente? Não foi, mano. E aí, mano, isso cria vários Eric Killmonger, mano. Cria várias pessoas com ódio do mundo, mano. Quando os moleques vêm bravo, tá ligado? Não vai, tipo... E aí quando a gente responde, quando a gente é agressivo e se defende e fica em modo de sobrevivência, porque a diferença entre viver e morrer, mano, não dá pra você brincar com isso, mano. Tá ligado? E as pessoas acham que a gente tá exagerando, da mesma forma que as pessoas acham que o Eric Killmonger, ele tá exagerando, mano. Ele tá cheio de ódio porque ele apanha pra caramba da vida, mano. Quando ele encontra com o pai dele fala, mano, você não tem lágrima pra mim? Fala, mano, as pessoas morrem todo dia. Imagina o que passa na cabeça de uma criança que naquele momento, né, mano, quando você vê seu pai, você vira criança, né? O que passou na vida de uma criança pra falar, mano, essa pessoa morre todo dia. Eu vou chorar porque meu pai morreu, mano. Quantas mortes ele já não viu? Você falando isso, eu lembrei agora de um negócio que eu escutei essa semana sobre uma profissional, né, que atua em comunidades carentes e tal, e ela viaja ao mundo sempre em focos assim, onde tá tendo mais carência, né? E ela foi atuar no norte do México, tratando com algumas pessoas que tem esse problema, né, que tem a vontade de ir para os Estados Unidos e que tem o problema também do narcotráfico. E ela trabalhando com as crianças na escola no norte do México, ela falou que ela conversando com as crianças desde pequenas elas têm o desejo, o sonho de crescer e entrar para o narcotráfico, porque o narcotráfico ele representa para elas uma oportunidade de vida para sair da miséria. Então elas vão crescendo e vão estudando lá o que tem que estudar e tal, mas o foco delas está em tentar entrar de alguma maneira dentro do narcotráfico. Então isso já está tão enrustido dentro dela ali que qualquer outro tipo de visão fora daquilo se torna uma coisa quase que intangível. E aí essa visão que você está falando, que a gente vê, né, no Michael B. Jordan vivendo, né, o Eric Killmonger e tal, a gente vê justamente isso, o ódio dele, a interpretação dele é tão boa porque a gente sente isso. E é interessante que o Michael B. Jordan falou que para interpretar o Eric Killmonger, ele pegou emprestado muita coisa do Zé Pequeno, porque ele foi assistir Cidade de Deus. E aí você tem exatamente na figura do Zé Pequeno uma figura de ódio, uma figura de intolerância, querendo lutar por uma causa, mas que você entende também nele a situação, as causas, você cria uma empatia por esse personagem que teoricamente é o contraponto do herói. E ali. O Ryan Coogler falou, né, que ele reviu o filme porque ele queria fazer com que o Pantera Negra fosse um filme que pudesse ser visto pelas crianças que estão no Cidade de Deus, né? Sim, isso é muito legal. Inclusive eu li hoje esse artigo muito foda. Não, Isso é bem louco, né? E o tema da diáspora, né, fica bem mais claro quando o T'Challa vai e confronta o T'Chaka, né, que é o pai dele, e fala, mano, por que você deixou ele lá? Aí ele falou, mano, eu queria deixar minha vergonha, né, mano? Porque imagina, o Wakanda tem toda a tecnologia do mundo e não consegue salvar as pessoas que parecem com eles, mano. E a vergonha, mano, é a vergonha pro rei, mano. Porque como que você é rei e as pessoas tá passando fome, mano? Não faz sentido. Então o cara pegou e enterrou a vergonha dele lá, mano. Só que não adianta você pegar e colocar muro, cerca elétrica na sua casa, mano. O ódio, ele fura muro, destrói cerca elétrica, esses bagulho tudo. E quando ele vem, mano, ele é muito destrutivo, mano. Ele vem com tudo. E você sabe o que isso tem tudo a ver com um negócio que eu achei, assim, super interessante do filme? Porque é logo no começo, né, quando tem, acho que toda a história com a Nakia, né, que é a Lupita Nyong'o, que tá numa missão e tal. E ela já apresenta, sim, inclusive, essa visão, né, de alguém que vê algo além de Wakanda. E aí eles falam assim, mas refugiados, se entrar refugiados em Wakanda, eles vão trazer com eles os problemas que eles têm, né? E aí eu pensei, putz, que interessante, né? Tipo, sabe assim, querendo ou não, é isso. E hoje no mundo a gente vive a maior crise de refugiados, né, da história. É muito isso. Chegam refugiados num país, independente, aí amplia, né, a questão étnica e tal.
eles chegam com os problemas, mas a questão é justamente isso. Você quer ser um país isolado? Como? Se você, tipo, não dá, né? É impossível você ser totalmente isolado. Então, eles vão chegar com esses problemas e a gente precisa resolver esses problemas. E esses problemas precisam ser resolvidos juntos. E eu acho que é isso que é legal. O filme, ele traz isso muito forte, né? Assim, sabe, o Wakanda tem o que ela tem a tecnologia, tem o desenvolvimento todo, e agora vamos ter que resolver o problema de todo mundo que tem problema, porque a gente não pode viver cercado por esses muros. E aí tem todo aquele discurso lá no final que ele fala, né, que os sábios constroem pontes e os estúpidos constroem barreiras, né? Aí o pessoal já falou que foi por causa do Trump e tudo mais, mas até o próprio Ryan Coogler falou que o roteiro foi feito antes, né, do Trump. Enfim, tem gente que questiona, não vem ao caso, mas é sintomático do tempo em que a gente vive, assim, né? Remote driving system activated. Wait, which side of the road is it? For God's sake, just drive. Okay, calm down. Woo! Let's go! Hey, look at your suit. You've been taking bullets, charging it up with kinetic energy. Put around the truck. Where'd he go? Show off. A conversa do final do Killmonger com o T'Challa é muito foda, e a cena do Daniel Kaluuya percebendo que eles estão lutando consigo mesmos e se rendendo, assim, é muito foda. Sim, é muito boa. Aquilo é demais, é. Não, a frase que o Killmonger fala, né, de não ser preso porque... Como que é? Sim, eu não lembro agora como que é, mas é muito foda. Ao invés de você pode me enterrar no oceano junto com os meus irmãos que pularam dos navios negreiros, porque eles sabiam que a morte era melhor do que a prisão. Cara, olha Isso esse é lindo. vilão desse filme, que coisa impressionante. É um vilão que traz empatia pro público, um vilão que tem frases de efeito que não são clichê, que não é eu quero conquistar o mundo porque eu quero ser o mais poderoso do mundo e tal. É toda a construção do filme ao redor do... A gente tá falando de um filme que tem até uma certa forma uma questão de origem, né? Porque tá mostrando quem é realmente esse Pantera Negra, de onde ele veio e tal, como ele se construiu. E você tá colocando camadas de discussão que você pode, pro mais desavisado, você pode sentar, assistir o filme e se divertir com ótimas cenas de ação, com uma fotografia fantástica, você pode se divertir com as brincadeiras, né, que tem ao decorrer do filme, com a parte visual, tudo isso é uma diversão de todas as formas. Agora, se você quiser mergulhar no filme e extrair deles mensagens, se você quiser extrair deles outras coisas que envolvam mais você no senso mais humano do negócio, você também mergulha. Então, tipo, isso pra mim é que é um filme hoje de herói, entendeu? Ele é a síntese do que a gente precisa hoje nos cinemas quando a gente fala de um filme de herói. É um filme que saia dessa curva. Os caras têm dinheiro, têm capital humano, têm pessoas, têm inteligência, têm condição de produzir filmes nesse nível. Já estão falando que talvez Pantera Negra seja o filme que vai despontar aí, vai ser, assim, na história dos filmes de gênero de herói, que tenha mais indicação ao Oscar pro Oscar de 2019. E eu acho que, se não surgir nada muito fora da curva, eu acho que para design de produção, figurino, fotografia e roteiro, esse filme tem mereceria tudo. Indicação sem dúvida nenhuma, entendeu? Não, eu acho que o Michael B. Jordan merecia a indicação. Com que certeza. Ele não recebeu justamente pelo Creed ainda. Eu não sei se a estatueta, porque eu ainda preciso ver mais filmes esse ano. Pelo menos a indicação eu acho que ele já garantiu. Eu também acho. Acho que merecia, sim. Dá pra pensar nessas possibilidades, sim. Porque eu escutei até num vídeo que o Cauê participou, ele falando do Corra, né? Que o Corra já cria, né, uma história, porque ele é um filme de gênero que acaba sendo indicado a melhor filme agora. E que isso é uma coisa... Jordan Peele conseguiu 3 indicações, só ele, né? Exatamente, isso já é fantástico. Agora, para pra pensar no seguinte, você pega a academia hoje, os associados da academia que fazem a votação,
Não. São as pessoas que... Os associados são as pessoas que já foram indicadas ou que participaram do Oscar de alguma forma. Então a gente está falando de hoje de quase mais de 6 mil associados dentro da academia que fazem a votação para melhor filme, né? Que fazem a votação dos vencedores do Oscar. Essa galera que tá lá, mais de 6 mil, a gente tá falando de senhorzinhos, a gente tá falando de pessoa... A roda girar para chegar uma galera nova, que tem um olhar um pouco mais aguçado, que vai querer indicar filme de herói, não sei o quê, ainda vai levar um tempo. Agora, quando você se debruça num filme como Pantera Negra, que de repente coloca na tela uma série de questões sociais com essa máscara, né, com essa fantasia do filme de herói, de ação e tal, a gente tá vindo falar exatamente do que é a sétima arte, né? Você tá pegando várias artes ali e tá colocando na tela. Então é um filme que merece a atenção, principalmente por isso, por a gente conseguir ver como ele conseguiu se desdobrar em várias questões ali. Eu acho que o Dani estava até falando, né, do Chadwick Boseman, que é um cara de 41 anos, tipo, não parece que tem isso. O cara, tipo, antes disso teve uma carreira ok, até aí não, sabe, não se falava muito. Ele tem bons filmes, mas ele não é super famoso. Exato. E você vê ele contracenando com Lupita Nyong'o, com Michael B. Jordan e tal. Cara, da onde que esses atores surgiram, entendeu? Tipo, da onde que eles vieram, como eles chegaram até aqui, como que ninguém antes deu oportunidade para esses caras se desenvolverem a esse ponto de você entregar um personagem como o Eric Kilmore e você entregar ele na mão de um Michael B. Jordan e o Michael B. Jordan te entregar um vilão que é um vilão totalmente construído ali, sabe? Como que você consegue ver um diretor como o Ryan Coogler e ele conseguir em um filme de 2 horas e pouco aí, te dar o lado do herói e o lado do vilão, e você não ter o ranço pelo vilão, você não ter, sabe, uma visão simplista e unilateral ali e tal. Então, tudo isso, cara, eu acho um encanto. E assim, e tudo isso em prol de uma narrativa que funciona, de um filme que, se uma pessoa quiser, é ridículo esse termo, né, mas enfim, desligar o cérebro, ela vai se divertir, porque vai ser um filme que, sabe assim, as cenas de ação funcionam. Eu vi gente falando mal de efeito especial, eu não consegui ver isso, pra mim tá tudo bem no filme, mas sabe assim, tudo funciona e o roteiro tá redondinho, as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Eu acho interessante até o fato de que é um filme, como o Cauê falou, né, na sinopse que ele foi analisando, é um filme que é meio que vários filmes em um, né, ele é um filme de origem com um filme de vingança, que tem vários elementos e ele consegue costurar por tudo isso de uma maneira que funciona muito bem, eu acho. Funciona muito bem. Acho que eu até entendo, e eu particularmente acho que em algum momento ele ficou um pouquinho, uma barriguinha, um pouco anticlimático em algum momento, sabe? No sentido de que vai chegar no final e aí depois tem mais coisa, e aí tem um epílogo, entendeu? Eu acho que tudo bem, é criticável isso, mas não é um problema grave, e eu particularmente gostei disso, assim, dele explicar tudo bem, mas de uma maneira com muito carisma, né? Mas eu acho que ele é um roteiro muito bom. Sim, aí você vai falar de carisma e não falar da Shuri, não estaremos falando. Exato. Então, a única coisa que eu, assim, acho que seria mais interessante é se mostrasse uma equipe maior, porque a impressão que eu tive é que ela fazia tudo sozinha, né? Tipo, ela tá lá, ela faz tudo. Ela é designer. É Tony Stark. Ela né? é a Tony assim, Stark. Então, mas, não sei, mas teve alguns momentos que pareceu, tudo meio vazio, sabe? Você fala, gente, sim, não tem mais ninguém plot que device, ocupe, sabe? Sim, na verdade até o Ryan Coogler mesmo falou sobre isso. Em relação ao Vibranium, ele meio que... Ele falou, eu precisava de um MacGuffin, e eu acho que eu acrescentar uma joia do infinito seria colocar mais um MacGuffin. Eu já tenho o Vibranium, eu já uso o Vibranium como algo que move a narrativa, mas assim, não é tão explicado da forma como poderia, como a Shuri fazendo todos os apetrechos. E eu acho que, na verdade eu concordo com o que o Dani falou em relação à computação gráfica. Eu acho que justamente por ser um dos filmes em que mais, cara, se equipara ao Homem de Ferro em relação à quantidade de coisas tecnológicas que tem, eu acho que principalmente no terceiro ato, ele peca um pouco lá na... aquele rinoceronte
rinoceronte, né? Talvez. Isso eu acho que... Mas, novamente, ele tem umas gordurinhas, ele tem algumas coisas que incomodam no roteiro, mas justamente por ser um filme tão bom, a gente pode deixar isso um pouco de lado pelas ideias que ele apresenta também. Exato. E tem outras questões também. Eu acho que tem o Uncanny Valley, mano. Quase todo mundo aqui já ligou a televisão, viu National Geographic e viu o rinoceronte. Disso também viu o ser humano se mexer, pular, fazer coisas que o ser humano faz. E eu acho assim, por mais que role mesmo esse lance de, vai colocar um uniforme colar, né, que precisamos vender brinquedinhos também, apesar de tudo isso. E uma das reclamações mais idiotas que eu tenho visto aí nas internets é: gente, vocês estão dando dinheiro pra Disney. Nossa, mentira, pensei que aqui os filmes de super-heróis são a ONG, que os atores trabalham de graça e tudo mais, mas lógico que tem essa questão, mano. Dinheiro tem limite, orçamento tem limite, mano. Se os caras tivessem 1 bilhão pra dar pra ILM, o filme ia sair, todo mundo ia ficar com medo quando o rinoceronte corresse, porque ela tá correndo dentro da sala, assim, ó. Eles iam pegar o rinoceronte de verdade, treinar o rinoceronte pra fazer tudo que faz no filme. Não, então, eu acho que a inclusão dos rinocerontes também já é problemática, sabe? Eu acho que não precisava ter incluído os rinocerontes apenas pra um payoff do tipo, eu sou treinado pela Lupita Nyong'o, então eu obedeço ela. Me pareceu meio Avatar, inclusive, do James Cameron essa cena. Mas essa é a questão da Okoye, o pessoal, a guarda do povo da fronteira, não é? Que é o principal guerreiro, é o Daniel Kaluuya, né? Que fez o Get Out, inclusive é indicado Oscar, melhor ator. Precisamos vender brinquedinhos. E também, dentro da introdução do filme, é citado, né, que não só a planta coração, né, que dá os poderes do Pantera Negra, os instintos aguçados e tudo mais, o Vibranium, o meteoro de Vibranium que caiu lá e também caiu na Terra Selvagem, que são os únicos 2 lugares do universo Marvel que tem Vibranium, eles afetaram a vida que tem lá. Tanto é que o povo da montanha, se você for pegar o M'Baku também, que é outro personagem extremamente carismático e subverte vários tropes, né? Nos quadrinhos ele é Homem-Gorila e ele é um personagem detestável, assim. Da mesma forma que os caras acertou fazendo T'Challa, eles erraram fazendo M'Baku, fazendo o próprio Killmonger dos quadrinhos, que é um louco, ele só é louco e tudo mais, mas você vê que ele é um cara carismático, que ele é um cara interessante, que ele sabe brincar, e precisava mostrar, falou, caiu o meteoro aqui, e aí a vida se desenvolveu aqui, afetou os animais, e afetou as plantas, já afetou os animais, e aí foda-se, não mostra. E olha só que interessante, tem uma coisa aqui que eu acho que é importante, que é o que a gente sempre fala aqui em filme de herói, que é a parte do senso de urgência, né? Filmes quando você tem, assim, um vilão megalomaníaco, que quer conquistar a Terra, o planeta Terra, e não sei o que, quer escravizar todo mundo e tal, esses filmes, eles muitas vezes esbarram no problema de que se você não mostra a população sofrendo com aquilo, se você não mostra como que as pessoas estão reagindo àquilo, parece um núcleozinho ali que tá discutindo a sua existência sem necessariamente estar criando problema pro cotidiano das pessoas que vivem ali. Então esse é um problema. Aqui a gente está explorando um filme que fala essencialmente sobre a busca ali pelo reinado, né, de Wakanda. Então faz sentido que a história ela fique se passando dentro do reino de Wakanda e pela luta pelo poder ali. E aí, quando você não explora tanto essas pessoas, tipo, andando na rua, o comércio, as pessoas sofrendo, a luta e tal, também faz sentido na história, porque como a gente está olhando essa busca, né, pelo reinado, quem é que vai ser o rei, qual que é o grande objetivo deles e tal, você precisa focar ali nessa história dessas pessoas que estão lutando por esse poder, a parte política dele ali. Então eu acho que o filme ele é feliz nisso também. Eu acho que, tipo, existe sim o problema de às vezes não mostrar muitos personagens, ou tipo, não, sabe, ter um probleminha aqui, outro ali de tecnologia e tal, existe, mas ele é tão ínfimo perto do que a gente consegue ver de discussão política, de conceito mesmo. Cara, eu pirei no visual desse filme. A tecnologia, tipo, um negócio super high-tech, misturado com aquele grafite africano, as roupas e tal. É uma coisa tão linda de você ver que você não tinha visto isso antes. É uma coisa completamente inédita. E você falar de ineditismo hoje dentro do cinema, já merecia... Em super-heróis, já merecia um prêmio por isso, entendeu? Sim, lógico que tem o momento Rei Leão, né? Mas... Tem.
Que na verdade o Rei Leão é o Hamlet. O Hamlet é Shakespeare. O Shakespeare é as tragédias gregas, só que um pouquinho melhor escrito. Tem esse momento, né, que você tem. E você tem também esse conceito cíclico, né? De você viver de acordo com o que seu ancestral faz, né, mano? O pai matou o irmão, o filho matou o primo. Isso aí. Ou será que não matou? Tá rolando teorias, né? Porque esses negócios aí só aparecia, só acredita quando vê o corpo, né? De olho aberto. Sim, Foi o caso do Ulysses Claw, né? Que inclusive Andy Serkis tá muito bem no filme, assim. Lógico que o filme é majoritariamente com elenco preto e tal, mas ele tá muito foda no filme, assim. É o Coringa que as pessoas queriam, que nunca tiveram. Do Dragões Imaginários lá, que eu esqueci o nome. E é louco isso, né? Tipo, todo mundo tá bem no filme, tá tudo bem legal e tal. Lógico que o filme não é perfeito, que perfeito só a Beyoncé e olha lá, né? Aliás, uma coisa, até ia pontuar a questão de quando o Killmonger joga, né, o T'Challa, acho que é uma coisa que ninguém ficou agoniado, né? Todo mundo falou assim, não, tá bom, daqui a pouco ele volta, a gente já sabe. Tá. Antes de começar a sessão, ele já tava lá, give this man a shield. Poxa, todo mundo morrer não vai, né? Verdade, já tem o filme seguinte, né? É verdade. E é uma coisa interessante também que quando chega o cara lá, que é o Martin Freeman, que inclusive não tá bem, né, inclusive, ele chega lá machucado, e a Shuri fala assim, mais um branco pra gente consertar, já dá a entender que o Soldado Invernal tá lá, né? Que tem lá no final. O pós-crédito de Guerra Civil é ele em Wakanda, né? Ele fala, os caras vão vir aqui e tentar pegar ele pra prender. Ele fala, então, vamos ver então, né? Eu queria ver eles tentarem. No Pantera Negra, inclusive, eles insinuam uma... Eu sei que é uma cena muito curta, mas a cena pós-crédito do Pantera Negra mostra, né, o Bucky acordando e conversando com a Shuri, é bem interessante. Nossa, eu achei uma cena pós-crédito tão bosta essa. Né? Mas tão bosta. Cara, eu falei, pra eu fiquei chateado, porque já era meia-noite e queria pegar o ônibus. Cara, eu olhei aquilo e falei, pra quê? Pra que isso? Todo mundo já sabia que o Bucky tava lá. Mas eu não espero mais nada de cena pós-crédito. Pra mim, cena pós-crédito é isso aí mesmo. É tipo, beleza, vamos embora. Exato. Pelo menos essa teve algo relacionado à história. É que pra um filme tão relevante, com tanta coisa nova, a gente espera alguma coisa diferente. E outra coisa também, né, na primeira cena pós-créditos, que foi aquela em que realmente eles vão se abrir pro mundo. Tipo, eu vi muitas mais pessoas reclamando dessa cena pós-créditos do que a última, porque ela não é o tipo de cena que fala, vai ter um herói novo aí, Capitã Marvel. Tipo, cara, esse serviço nerd assim, tipo, cara, beleza, da hora. Ambas nesse filme, pra mim, elas são diferentes por não ficarem, sabe, fazendo esse teasing, sabe? E tem outra questão também, né? Geralmente a cena pós-crédito que entra no filme não é do diretor do filme, é do diretor do próximo filme, que vai vender alguma outra coisa aí, vai vender outro brinquedinho, porque na real todo esse filme é pra vender boneco e vender revistinha, né, gente? Vamos falar bem, não é nem action figure, é boneco e revistinha, porque... E o pessoal nerd é o demônio da internet, né? Action figure, é HQ, comics, não sei o que. Melhora. É o que eles quiserem que seja, tá ligado? Serving justice to a man who stole your vibranium and murdered your people. Justice your king couldn't deliver. I don't care that you brought Claw. Only reason I don't kill you where you stand is because I know who you are. Como Wakanda tem essa provocação, né, de ser um mundo... Lógico que tem conflitos ainda, né? Se você vê lá, tem o primeiro conflito do filme, né? O subchefe aí da trama é o M'Baku enfrentando o T'Challa, né? E o louco desse conflito, né? E você vê como o T'Challa, ele é diferente dos outros heróis, né, da Marvel, porque ele é bem régio, né? Régio é uma pessoa que se comporta de uma maneira que um rei se comportaria. Durante todo o filme, você só vê ele se soltar quando ele tá com a Shuri, que é a irmãzinha dele, né? Não tem como, você pode ser o rei pode ser o Galactus, você tem uma irmã mais nova, você vai tratar ela como se fosse sua irmã mais nova. E no momento que tem a revelação, né, de que o pai dele matou o irmão, né?
Quando o personagem do Forrest Whitaker, ele descobre, né, a verdadeira identidade do Eric Killmonger, ele fala, o que você sabe sobre isso? Ele, não sei de nada, não sei o quê. Aí ele, o que você sabe sobre isso? Eu prometi que ia guardar segredo pro rei. Aí ele pega e grita, eu sou o rei agora. E aí todo mundo no cinema ficou, caralho, cara, você nunca falou assim com nós. E isso é bem louco, tá? Porque baseado também, né, em outras coisas fora e tal, né, pro lado negro a gente tem feito uma pesquisa muito extensa e acompanhado muito as redes sociais do pessoal que participou do filme, né. A Lupita Nyong'o fala como, da mesma forma que ele criou o T'Challa e como o idioma de Wakanda é baseado no idioma Xhosa, né, que tem estalos de língua e tudo mais. Nossa, demais. Se vocês cara. conseguirem assistir legendado, assistam, porque é uma experiência muito melhor. Além de você ter a interpretação vocal das pessoas, eu acho que você vai com criança, né? Não tem pra onde correr, né? E além da outra questão de toda a representatividade que tem no entorno do filme e tal, que a gente já falou antes de gravar, né? Porque por mais que você veja lá na tela, as vozes em português e a localização do filme, ela não tá contemplando essa representatividade nessa pluralidade negra. Parece que foi uma escolha do estúdio de dublagem aqui, de só ter pessoas não negras no casting de voz. E entra também o problema acho que a dublagem brasileira, ela é extremamente branca, né? Talvez eles não tiveram nem como resolver esse problema, porque... né? tem ator, gente, mano, tem Lázaro Ramos, Thaís Araújo, Tony Tornado, várias pessoas que fazem trabalho de atuação. Eu não sei também como funciona sindicato, mas pra mim, dublar é atuar com a voz, mano. E pelo menos se a gente se vê na parada, a gente também quer se ouvir. Pelo menos essa é a minha visão, assim, eu não sei, né? Do jeito que a internet podem falar que eu tô exagerando e tudo mais, mas, mano, as pessoas, elas precisam entender que a gente precisa se ver, a gente quer se ver representado, mano. O box office do filme, ele é a prova viva disso. Não faz sentido para um estúdio como a Disney, a Buena Vista, né, que faz o live action de tudo da Disney e tal, vir de filmes como Coco, Moana, que tem uma representação muito foda, um contato com a cultura, mano. Coco eu quase chorei aqui, vendo com a minha namorada aqui, porque é um filme muito lindo, Moana também, mano. E é um filme que apresenta um imaginário que a gente não tá acostumado a ver, mano. Tudo bem você fazer um filme ok, baseado na princesa russa, que tem poderes de gelo, essas coisas, tudo mais, mano. Mas as crianças tá pirando em ver a Moana, bracinho roliço, meio gordinho, aparece com ela, o mal e gordo também e tal, e você vê Coco baseado no México, fala do El Santo, que fazem uns filmes de luta livre e tal, das pessoas se verem, as pessoas que querem se ver, querem se ouvir, mano. Por mais que Pantera Negra seja um evento cinematográfico, Chadwick Boseman, ele tá sendo tietado pelos artistas, pelos atletas da NBA, pelas figuras políticas, mano. Eu tô esperando aqui, vendo stories dele, esperando sair a foto dele com o Obama, tá ligado? É louco. E a Disney tem conhecimento disso, o estúdio aqui no Brasil, porque eles pagaram a viagem do Emicida pra ver a premiere lá em Los Angeles com o elenco do filme. Então eles entendem quem são as pessoas. Tanto é que convidaram o Kendrick Lamar pra fazer uma trilha sonora também, fazer parte da trilha sonora do filme e tal. E é um disco que é o número 1 da Billboard, mano. Então, tanto musicalmente quanto visualmente, a parte visual do filme, ela vende, a gente vende e compra. Então foi uma decisão, tá ligado? E, na minha opinião, foi uma decisão que é um serviço, assim, pro filme, assim, porque ele representa e tal. E fora isso, você vai perder, mano. O Trovão, que é a voz do Michael B. Jordan, você vai e sai a voz do Goku, tá ligado? Mano. Tá perdendo verdade. O Wesley. Mas Wendell, sei. Não é o Wendell Bezerra, mas eu falo pra trazer pra perto, tá ligado? Pra chocar as pessoas. Você espera a voz do T'Challa com aquele sotaque maravilhoso, os estalos de língua quando eles estão falando wakandano, aí vê o Luciano Huck falando, realmente eu não congelo. Eu acho que normalmente sempre prefiro um filme legendado, sabe? Não é nem essa questão, assim, por mais que também o filme ele fica bem mais rico quando você ouve a voz dos atores e tal, quando você pega a interpretação 100%. E vários filmes foram salvos pela dublagem, mano. E o Hakusho, pra mim, é o melhor trabalho de dublagem que o Brasil já fez, assim. E o Hakusho é chato. E, mano, eu passei boa parte da minha infância sem saber como era a voz da Eddie Murphy, mano. Tá ligado? É verdade, e, tipo, eu sei que o cara que faz a voz da Eddie Murphy é um cara branco, tá ligado? Eu não tô falando, gente, tá coisa, mas eu acredito que a gente tá num momento que a gente não tem mais desculpa pra você
Colocar, tem um ator preto lá e tem um cara branco dublando ele, tá ligado? Exato, Existem, mano. exato. No Brasil tem 54% da população preta, mano. É impossível que você ache 10 pessoas pra fazer o trabalho de dublagem. É verdade. E sempre vai ter Thor, sempre vai ter Capitão América, sempre vai ter Hulk aí, ó. Essas pessoas não vão ficar sem emprego. Mas não vão mesmo. Não vão mesmo. Era inclusive a oportunidade de você trazer e dar oportunidade mesmo para esses dubladores. A gente conversou aqui com o Mauro Ramos, né, que fez a dublagem do Pumba e tal, e ele falou que a comunidade de dubladores, ela precisa também ser estimulada, né, porque hoje em dia o que acontece muito é isso também. É tipo, vamos trazer o Luciano Huck, vamos trazer o fulaninho lá que nunca fez um curso de dublagem, que não sabe interpretar com a voz, e tá cheio de dublador negro aí que conseguiria fazer esse trabalho com o pé nas costas. Sim. É porque assim, você pega e entrega pro estúdio X, que só tem dublador branco, e aí fica bem mais fácil. Que não entendeu? se preocupa com isso. Não se preocupa, né, em colocar. Não foi em pensar. As pessoas não pensam nisso, cara. Isso passa batido. Tipo, tem uma piada que ele fala isso, né? Tipo, mano, o Jackie Robinson, também interpretado pelo Chadwick Boseman, ele foi o primeiro jogador afro-americano, né, da Major Baseball League, né, na MBL. E a gente não quebrou ele fala, a gente não quebrou uma barreira quando o Jackie Robinson começou a jogar. A gente quebrou uma barreira quando o maluquinho XPTO lá, quando, mano, vamos pensar no futebol, né? A gente quebrou uma barreira quando o Albina começou a jogar, mano. Que você tinha uns jogadores meio ruins, tá ligado? Exatamente. O cara tem que ser excelente pra poder andar, pra poder entrar, pra poder beber água no mesmo bebedouro, ou entrar, usar o mesmo restaurante, mano. A gente não tem que ser excepcional. Quando tá igual, tá parelho, quando a gente pode ver um filme mais ou menos aí de super-herói. Esse é o filme do Falcão. Pô, o filme do Falcão foi mais ou menos. Mas na sequência vai ter o filme do Blade, o filme do Blade é um pouquinho melhor. Aí vai ter o filme... Vai ter o filme da Mônica Rambeau, o filme da Mônica Rambeau pode ser uma bosta. E vai continuar tendo filme normal, mano. E é isso que as pessoas ainda não entendem, mano. A gente não tem que estar incluso por excelência. A gente tem que estar incluso por estar incluso, mano. Por existir, tá ligado? Exatamente. Foi o que a gente conversou aqui quando a gente fez um podcast falando sobre mulheres na direção, né, dos filmes. Que quando a gente fala disso, tem muita gente que às vezes acha que você tá perdendo o lugar, o branco que tá ali fazendo o filme, acha que tá perdendo espaço, porque a partir do momento que ele deixar um negro dirigir, um negro escrever, um negro atuar, ele tá tirando o espaço do branco. E não é isso. A grande questão é, o mercado tem espaço para todo mundo. E aí a gente não consegue ver isso porque, assim, existe uma comunidade, uma preguiça das pessoas pensarem e querer, sabe, resolver isso de uma vez por todas, que daí a gente continua tendo que ficar repetindo a mesma coisa várias e várias vezes, porque o ser humano ficou encalhado nesse pensamento retrógrado de cor. Mas a questão na verdade assim, é que quem tá numa posição de privilégio não entende que quem não está na posição de privilégio não está na posição de privilégio. É muito louco isso, mas é verdade. Aí quando você fala de representatividade e inclusão, o que está na posição de privilégio acha que ele vai deixar de ter o privilégio. Na verdade, você simplesmente vai igualar o privilégio com quem não tem, entendeu? É muito... E é bizarro, porque você tem que ficar explicando isso 1000 vezes, porque tem gente que não entende, né? A pessoa nem acha que ela tem um privilégio, né, mano? Isso é muito também tem gente que nem sabe que tem privilégio, isso é verdade. Não sabe. Filho do meu pai, eu ganhei $1 milhão pra começar minha vida aqui. Lutei pra caramba. O cara teve que... aquele lance do... 16 anos, né? Sim. É uma tirinha do copo d'água. Tipo, uma pessoa tem um copo d'água, você dá o copo d'água pra outra pessoa e ela quer mais um copo d'água porque a outra pessoa ganhou um copo d'água, sabe? Coisa bem... de tirinha, sabe? Sim. É isso aí. Bom, gente, a gente falou aqui sobre o filme, né? Não à toa esse filme, ele precisava ter esse debate que vai muito além dele, porque é um filme que realmente ele pede que a gente faça isso. Ele é convidativo. Ele extrapola os limites do filme em si, né? Ele é muito mais importante do que só um filme. E eu acho que pra pessoa que assistiu o filme e que tá escutando a gente falar aqui,
aqui, eu acho que com certeza para ela tá sendo uma experiência diferente, porque a gente escutar tudo isso que o Augusto falou hoje aqui pra gente e tal, né? É uma reflexão que vai muito além de simplesmente você ir, sentar a bunda na cadeira lá e simplesmente ver o filme. Então, é uma coisa assim muito além e é muito bom da gente ver que um filme com alta qualidade, com alta tecnologia, com alto investimento, chegou ao ponto da gente conseguir realmente fazer essa discussão. Então, pra gente encerrar esse nosso papo aqui sobre Pantera Negra e tal, a gente dá aqui, viu, Augusto, a gente dá uma nota de 0 a 5 geralmente pro filme. Pode ser nota quebrada, pode ser uma nota redondinha e tal, não importa. E depois a gente tira uma média das notas aqui pra gente saber quanto que a gente tá carimbando pra esse filme. Então, pra começar, vou pedir pro Dani aqui dar a sua nota, Dan, que eu vou fazer os cálculos aqui. Queria saber que nota que você vai dar pra Pantera Negra e suas considerações finais, né, com o filme. Cara, não tem muito o que dizer depois de tudo que a gente conversou. Eu vou considerar aí aquelas coisinhas pra ser chatinho, né, com o filme, assim, teve um pouco de barriga, ele teve algum momento que ele podia talvez ter tido uma montagem que, sabe, assim, que deixasse ele um pouco mais orgânico, um pouco mais rápido, talvez. Vou colocar aqui a minha dúvida, porque eu ainda não entendi se aquela flor existe ou não existe ainda, porque eu acho que ela não existe mais, né, queimou tudo. Vão arranjar uma flor pra sobrar, né, pra eles enfim. Uma hora arranja. Ficou confuso pra mim isso, mas isso tô sendo chato mesmo. Mas assim, eu acho que teve esses pequenos detalhes, né, assim, da Shuri também tá lá sozinha e não ter uma equipe, não ter, ou parecer que aquilo lá é uma coisa meio ampla, assim, e meio, sabe, assim, desocupada em algum momento, lá naquele espaço que ela tem. Mas isso é muito pra ser chato, então eu vou reduzir 0,2, o que dá uma nota 4,8. 4,8. 4,8 pro Pantera Negra, porque merece, acho que é uma ótima nota. Uma notona, então, que o Dani tá dando pro filme aqui. Muito bem, 4,8. Cauê, e você? Quanto que você vai dar pra esse filme, Pantera Negra, que chegou aí aos cinemas na metade, né, de fevereiro? Ainda está no cinema pra quem quiser ir assistir. Qual que vai ser sua nota pra esse filme? Cara, esse possivelmente é o meu filme preferido da Marvel. Olha Pode aí. não querer dizer muita coisa, dado o nível dos filmes do estúdio. Enfim, como a gente falou, é um filme que transcende o apenas filme e ele leva a discussão que os filmes de super-heróis devem seguir. Eu acho que é um filme 4,5. Eu concordo basicamente com quase... Eu acho que com tudo que o Dani falou. Só tem uns probleminhas bem pequenos, assim, do roteiro mesmo, alguns efeitos especiais, algumas coisas que prejudicam o ritmo do filme, inclusive a montagem, como o Dani falou. Mas, cara, é tipo um filmão, assim, melhor do que a maioria dos filmes de herói que você costuma ver por aí. E é isso, cara. O Ryan Coogler é um talento já mais do que provado na indústria e eu tô ansioso pro próximo filme dele. Sensacional. Augusto, vamos carimbar aí uma nota de 0 a 5 pra Pantera Negra, depois de toda a aula que você deu aqui pra gente, agora você vai ter que dar sua nota, né? Eita, dar nota pra filho preferido, essas coisas assim, é difícil. Não sei, eu saí do cinema assim, eu sou uma pessoa bem blasé, né? Minha namorada, inclusive, fala que eu não consigo me divertir no cinema e eu concordo com ela. Por mais que eu goste de desconstruir o filme enquanto eu tô assistindo e ficar, nossa, tá vendo como o Daniel Kaluuya falou que se ele precisasse pra ajudar ele a invadir outro país e ele fechou com a pessoa que tem a mesma ideologia de invadir os outros países depois no final do filme. Que interessante isso, né? Parece até que o cara escreveu o roteiro no começo pensando no final. Que básico. Aí, pra quem não presta atenção, fica lá, fala solta, né? Mas exatamente. Coisas e tal. E eu gosto de ficar procurando sentido nas coisas, né? E tal, é louco ver essa introdução do afrofuturismo para um público maior, né? Que é um dos conceitos, que é o futuro baseado em África, nas nossas tradições do continente africano, e um futuro pensado sem essa interrupção, né, da história dos negros no continente, né? Até o termo eu acho que é um pouquinho... não tem muita coisa a ver, porque não existe eurofuturismo, né? É um futuro voltado para a África e tal. Esse probleminha da Shuri, eu não sei se eu vejo, se eu desvejo, porque quando você vê o 007 lá,
aí tem o Kill, e ele fala, olha 007, essa aqui é a caneta que solta a moeba, essa aqui é não sei o que lá. Ninguém fala, nossa, mas ele construiu tudo isso aqui sozinho, o Homem de Ferro é a mesma coisa e tudo mais. Eu entendo, mas aí o negócio da nota, né, que só pra gente continuar. Eu acho que eu daria o 4,9, que como eu disse, perfeito, só Beyoncé e a namorada. Eu queria dar 7, né, mas como vai ter 5... Vai dar 5 então, pô. Pode ser 5, ué. É que eu... Então vai 5, vai 5, né? Apesar dos problemas e tudo mais, é um bom filme, né? A gente pode dar a nota pro filme, né? Não pro problema. É isso, não, tá aí, certo. é isso aí. Eu fui chatinho, Augusto, mas só pra você entender, não falei nem da questão de ela fazer sozinha, é de ter, tipo, todo um espaço vazio, sabe, assim, a questão mais design de produção. Ah, mas ali no laboratório dela? Não, tá certo, mas sim, foi aumenta essa mesmo. Nota aí, Daniel. Não, mas 4,8 eu acho que é o que eu ia dar mesmo. Mas eu acho que é o ponto que você ia tirar, já pode dar um 4,9. Também acho. Não, mas eu acho que 4,8 é uma nota que eu ia dar, que tipo, resume o filme pra mim. Duro na queda, duro na Pô, queda. 4,8, gente, tá bom. Porra, faltou um 5 aí. Ó, eu vou completar aqui as notas e vou dar 5 pra esse filme. Eu não tenho o que falar. Eu já tinha saído do filme completamente empolgado com tudo que eu vi nele, com esse ineditismo, com todas as linguagens visuais inéditas que a gente viu. Não me importei, sinceramente, com essa coisa do 3D, de repente ele ter um probleminha aqui, outro ali. Achei que isso é realmente uma vírgula perto de tudo que o filme constrói. Tô realmente encantado com a filmografia até agora, o do Ryan Coogler. Assim, eu fui assistir os outros filmes dele, né? São 2, parece que nossa, gastei muito tempo assistindo. Eu sei que eu não tinha ainda visto o Fruitvale Station. E aí eu falei, não, vou assistir, porque quero ver, né? Um filme totalmente diferente. Eu tinha já assistido Creed e tal. E nesse filme, no Fruitvale Station, que inclusive tem no Netflix, você vê como ele é um diretor que consegue carregar uma história de uma maneira muito tranquila, como ele tem dentro dele já uma vivência muito sólida dentro do cinema. Ele sabe exatamente o que ele quer colocar na tela. É um filme que conta a história do último dia de vida, né, de um jovem que acabou sendo morto no ano novo e tal. É uma história real e poderia ser uma história completamente banal, e o filme é cheio de significado, cheio de apontamentos ali, de reflexão em cima da juventude como escada, sabe, para a vida adulta. Então, assim, é um cara que você consegue ver como apesar de ele ser novo, ele já tem uma visão madura do cinema. E aí, quando eu fiquei sabendo que ele ia fazer um filme de super-herói e tal, eu falei, cara, agora vamos ver, porque agora estão desafiando esse cara. Como que você vai fazer uma coisa completamente lúdica, completamente fantasiosa e tentar trazer essa consistência de história que ele tem, sabe? Será que ele vai se render a todas aquelas coisas que a gente já viu de super-herói? Vai trazer um vilão fraco? Vai trazer uma história com frases de efeito soltas e tal? E não, ele quebrou completamente com todas as expectativas. Ele traz um herói que se constrói na tela, então você consegue ver o T'Challa crescendo nos seus conceitos. Ele traz um vilão que incrivelmente você cria empatia por esse vilão, você entende a motivação dele, você em alguns momentos compra a motivação dele, e tudo isso eu acho que é muito mérito da direção, mérito das atuações, e pra mim um filme que tem um roteiro bom, uma direção boa e atuação bom, a parte de efeitos visuais cai completamente para segundo plano. Então eu não tenho o que reclamar de Pantera Negra. Eu acho que é um dos melhores filmes que a gente já viu de super-heróis, se não for o melhor. Eu tinha gostado muito de Logan, mas o que Pantera Negra trouxe pra gente em termos de representatividade e tal, ultrapassou completamente o que eu esperava, assim. Então fiquei encantado pelo filme. E se a gente pegar aqui os 5 do Augusto, os 4.8 do Dani, os meus 5, os 4,5 do Cauê, estamos carimbando aqui pra Pantera Negra 4.83. Olha aí, é um filme praticamente 5, né? É um filme excelente. Sim. Olha, vou falar que você já deu 5 para os filmes piores aí, que eu não tô sabendo aí nesse podcast aí, essas histórias. Isso aí. Tá vendo, Daniel? Tá vendo?
A sua nota é a sua nota. Isso aí. Guardada tipo... pra sempre no podcast. Sim, que vai ficar guardado. Aí você vai voltar 20 anos depois e falar, nossa, eu vou me arrepender. Não podia ter dado. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Chegando aqui no Plano Detalhe, aquele momento que a gente vai trazer dicas para você curtir melhor a sua semana, né? Vamos falar aqui o que você pode fazer para melhorar a sua semana, dicas culturais, dicas aqui dos nossos especialistas, né? Que vai melhorar sempre o dia a dia de você. Então vamos começar aqui com o Cauê. Cauê, o que você trouxe pra gente de Plano Detalhe nessa semana? Cara, sempre que eu indico algo é a coisa que eu tô na vibe no momento, e no momento eu tô muito viciado em toda a filmografia do John Carpenter, sempre foi algo que eu fui fã. Filmografia do John Carpenter, o diretor responsável por filmes como Halloween, The Thing, né, a Coisa, todos os filmes da série Fuga de Nova York, Fuga de Los Angeles, Os Aventureiros do Bairro Proibido, Eles Vivem, vários clássicos com muito sintetizador na trilha sonora e uma atmosfera muito distinguível, muito distinta, muito neon. Cara, é isso. Filmografia de John Carpenter. Sensacional, tá aí então. Filmografia de John Carpenter, muito bom. Primeiro Plano Detalhe. Dani, você, o que você trouxe pra gente? Cara, o meu Plano Detalhe vai ser um canal no YouTube que eu já devo ter indicado em algum momento, mas eu vou indicar de novo, que ele é em inglês, que é o GP30, The Oral History of Hollywood, né? É basicamente um canal de entrevistas longas de 40 minutos às vezes, ou meia hora, com diretores, roteiristas, enfim, várias pessoas que fazem, atores também e tal, que fazem os filmes, e eles entrevistam, e é uma conversa bem de boa, e é legal que você absorve muita coisa. Tem uma, inclusive, que eu vi recentemente com o Roger Deakins, que é super legal, e tem uma que eu tô pra ver, que é com o Joe Robert Cole, né, que é o roteirista do Pantera Negra, que ele fala justamente sobre o Pantera Negra. Então eu gostaria de indicar esse canal, e ele é aquela indicação que vem seguida de uma outra, caso você olhe e fale assim, putz, mas eu não sei inglês. Certo. Que é uma indicação que eu sempre dou, né? Que é estude inglês. Porque eu sempre falo que todo mundo fala assim, use filtro solar. Eu não diria use filtro solar, eu diria estude inglês, que eu acho que é uma coisa importantíssima. Mas tudo bem usar filtro solar. Apesar de tudo, mas pode usar filtro solar, pode ver o canal que você quiser. Mas, enfim, quem ouvir essa minha dica e falar, putz, inglês não tá aqui legal pra eu ver né? Porque não tem legenda, nada, é em inglês. Aí eu vou dizer isso de inglês. Mas sério, o canal DP/30 do YouTube é bem bom, é bem legal. Muito bem, olha aí, mais uma dica do Dani. E aí, Augusto, o que você trouxe pra gente aí? Sua estreia aqui no Cinemação tem que vir com aquela dica fantástica, hein? Vixe, se é só uma dica só, aí tem que escolher bastante. Eu sou uma pessoa que consumo muita coisa, assim, eu absorvo muita coisa e eu gosto de compartilhar com as pessoas. Então é que o Lado Negro nasceu dessa necessidade de compartilhar, né? Eu me vi um pretinho jovem sozinho, que não conseguia trocar ideia das pessoas, das coisas que eu tava absorvendo, tava ficando maluco. Se for pra focar em uma, eu gostaria de indicar o livro do meu amigo, meu irmão, Fábio Cabral, certo? O Caçador Cibernético da Rua 3. Uma publicação, mano, se você gostou de Wakanda, vai pra esse universo, vai pra Keto 3, que você vai achar paz. Tem muita inspiração da cultura iorubá, né? Que grande parte do pessoal que veio na diáspora pra cá é iorubá, então ele é baseado, tem conceitos do candomblé e de outras culturas africanas dentro do livro, e é uma história mega interessante aí sobre um ex-agente secreto que se envolve em várias aventuras aí na Rua 13, em Keto 3. Outra coisa que eu gostaria de indicar, já aproveitando, já roubando e fazendo uma autopromoção, eu sou minhas músicas, sou músico, certo? Então vocês podem me procurar aí, serviços de streaming, não sei qual que é o seu favorito, mas se você quiser ouvir no Tidal, que é o que paga melhor, você pode ir lá procurar Augusto Oliveira. Se quiser ouvir no Spotify, que é o que paga menos, Augusto Oliveira também você consegue achar. Meu último EP chama Oasis, tem participações do Rincon Sapiência, Torres, também do Rico da Laçã e tal. Tá bem interessante. Músicas para o verão tá quase no finalzinho e você consegue ouvir aí, tem várias coisas. Se você estiver nessa onda mesmo de conhecer mais sobre afrofuturismo,
afrofuturismo e música preta, eu acho que Caçador Cibernético da Rua 13 e Oasis, o meu projeto, são ótimas droguinhas de entrada aí, você vai se aventurar nesse mundo. E assistam Tamborim também, que é o especial do Chris Rock. Muito maravilhoso, muito maduro. Eu acho que é louco a gente ter essa comédia madura em tempos de Jumanji, piadas de xixi, um humor de adulto. Faz bem também. Caraca, que sensacional. Sensacional, sensacional. É um stand-up, né? Sim. Eu quero ver, eu vi lá na Netflix. Assiste, cara. Boa. Assiste. Netflix. Assiste, cara. A comédia no seu mais alto nível. Bom, eu vou fechar aqui o plano detalhe dessa semana, né? Vou falar aqui de um podcast. É sempre bom a gente indicar outros podcasts aqui, né? Pra dar aquela força, um dar força pro outro, né? Na hora que a gente tá falando sobre podcasts, pra que a comunidade, né, a podosfera aí cresça cada vez mais. E o meu plano detalhe vai para um podcast específico de um cara que já participou aqui do podcast com a gente, que é o FAQ 21. Um podcast que debate aí, né? São dois caras falando sobre a relação entre pessoas e coisas. E aí fala muito sobre tecnologia descomplicada. Quem tá lá conduzindo o podcast, que já participou aqui, é o Laganaro, que veio aqui da O2, né? Ele é diretor na O2 e tal. Ele veio aqui falar sobre realidade virtual e tal, naquela época que tava bem em voga isso, né? Tava crescendo e a tecnologia, né? 360 e tal. E aí o Laganaro veio aqui, bateu aquele papo com a gente e tal. Gostou da experiência de podcast e de repente criou aí o FAQ 21 com um amigo dele e eles conversam lá sobre tecnologia. Então se você gosta, inclusive disso, desse papo sobre tecnologia, né? 360, realidade virtual e tal, tem o Laga lá falando um pouco sobre isso. Acho que vale a pena para quem quiser escutar um bom podcast, produto nacional, com pessoas aí altamente gabaritadas para conversar sobre esse papo. Chegando aqui no final do podcast 261, batemos aqui esse papo sobre Pantera Negra. Que papo delicioso, que papo fantástico que a gente teve hoje aqui com o Augusto, com o Cauê. Mais uma vez, né, é sempre bom a gente conversar com pessoas que sempre traz mais informação aqui pra gente. Então, primeiro de tudo, eu queria agradecer aqui o Cauê. Cauê já tinha o compromisso de vir nesse podcast desde o começo do ano, né, Cauê? Tá aí carimbado que você veio mesmo. Valeu, gente. Sempre agradeço aqui pelos nossos papos, pelas nossas conversas e brigadão. Dessa vez eu nunca faço aquela autopromoção, eu vou falar aqui pra vocês me seguirem no Twitter, que é Cauê_Petito. Boa! E lerem os meus textos, porque às vezes, como eu já disse, eu sinto que são os únicos que não tem comentários, eu fico meio mal. Então é isso. Valeu, gente. Comentem nos textos. Muito obrigado e muito obrigado sempre mesmo, conversar com vocês aqui eleva pra mim todas as percepções que eu tenho sobre o filme e é muito bom. Valeu, gente. Porra, sensacional. Augusto, eu também tenho que agradecer sua presença aqui, foi incrível. Eu acho que mais do que, a gente sempre chama pessoas aqui que a gente sabe que vão agregar em conteúdo, né? Então, acho que mais do que agregar em conteúdo, você agregou pra gente em vida mesmo, sabe? Eu acho que foi um papo sensacional. Você trouxe uma perspectiva do filme, de visão de mundo e tal, que a gente nem esperava isso, entendeu? Então foi muito além daquilo que a gente estava imaginando. Então eu tenho que agradecer sua presença, sua disponibilidade em vir aqui à noite, bater o papo com a gente, ficar 1h30, quase 2 horas conversando aqui com a gente. E, cara, portas do cinema são escancaradas aí pra quando você quiser voltar e falar de cinema. Eu que agradeço aí o convite, se vocês conseguirem aí aguentar essa falação toda aí, gosto de falar. É sempre importante, né? Depois do filme trocar ideia que enriquece a experiência cinematográfica, né? Às vezes a pessoa acaba saindo do filme com uma ideia e gera outras, ou não gostando do filme, e depois de ver uma resenha, um podcast, ou ver um review na internet e tal, acaba criando uma vontade de ver o filme de novo e mudando opinião sobre o filme, né? É sempre bom enriquecer, né? E espero ser convidado mais vezes.
vezes aí. Opa! Vai de bom, um papo leve, tranquilo. E vamos que vamos aí. Obrigado pelo convite, hein, gente. Valeu. Brigadão, obrigado a todo mundo. Valeu, Cauê, valeu, Augusto, valeu, Rafa. E é isso, eu já tô aqui animado esperando o Pantera Negra 2, que diz que vai ter, né? Então, vamos que vamos. Eu já quero o filme da Mônica Rambeau, já. Que é, inclusive, a Capitã Marvel original, né? A primeira Capitã Marvel. Uma mulher preta. Verdade. Olha aí. Precisava também. Mas é isso, gente. Brigadão. E pra quem tá ouvindo o podcast, até semana que vem. O podcast Cinemação 261 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.